Olá, pessoal. Professor Washington aqui. Essa aula a gente vai falar sobre alguns métodos, né, de pesquisa. Essa aula é tanto para História do Pensamento Geográfico, Introdução à Ciência Geográfica, quanto para a aula de métodos em Geografia. Tá? O primeiro método que a gente comenta é o método dedutivo. O Descartes ele tem um papel muito importante como base, né, do pensamento filosófico ocidental, e ele tem um papel metodológico importante também por conta do método dedutivo. Tá? O Descartes ele vai trabalhar a matemática, a, a, a lógica, e esse método dedutivo ele sai do geral para o particular. Então, a partir dessas relações lógicas, eu consigo, né, descer desde um geral até o particular, né, a partir de pressuposições, enfim. E esse método dedutivo, ele vai se fundamentar basicamente, né, na tentativa de estabelecer leis gerais por meio de fórmulas matemáticas. Então, há um processo lógico, né, e de dedução por fórmulas, enfim, por cálculos, né, em que há a possibilidade de eu conseguir, a partir do geral, compreender casos específicos, tá? Enquanto esse método ele vai ser muito utilizado na matemática, nas ciências humanas, de uma forma geral, é mais complicado, né? Porque como eu vou conseguir obter uma lei geral para todo o comportamento humano, né? Para todas as sociedades? Enfim, então, o método dedutivo é do geral para o particular, e é um método geralmente mais utilizado na física, na matemática, e tem uma vinculação direta com o pensamento cartesiano. Tá? O outro método é o indutivo. Tá? O método indutivo é justamente o contrário. Eu saio do particular para tentar estabelecer algo geral. Tá? Eu dependo da experiência. E o método indutivo ele tem um papel muito importante na obra do Bacon. Né? É por meio dessas experiências, da experimentação, do empírico, né? Em que eu consigo ter uma multiplicidade, né, de perspectivas e de experiências, e a partir delas eu tento estabelecer um padrão, uma classificação, algo que me possibilite transcender o particular para ou melhor, o singular para o universal. E aí, mais uma vez, né, a gente esbarra nessa relação entre universal, particular e singular. Então, a partir do método indutivo, eu consigo, né, justamente tentar transcender a singularidade, né, e com base na repetição, nos padrões, nas experiências observados, né, pelo pesquisador, eu tento propor leis gerais. Um outro método é o método hipotético dedutivo, né, que tem na figura do Popper a base dessa metodologia. O que ele propõe? Ele propõe que a partir de um problema eu formule hipóteses, essas hipóteses vão me possibilitar a dedução de algumas consequências a partir delas, e com base em experimentos, por exemplo, ou da observação, e aí eu verifico, né, se essas consequências elas podem ou não ser falseadas. Tá? Isso é importante porque, enquanto que no método dedutivo há a preocupação de confirmar uma hipótese, a partir inclusive de premissas muitas das vezes já consideradas como válidas, como verdadeiras, no método hipotético dedutivo, eu busco evidência empírica que justamente derrube essa hipótese. Tá? Então, a ideia do método hipotético dedutivo, ela é fundamentalmente
a base do pensamento científico, do método científico, tá? Eu tenho um problema, eu estabeleço hipóteses, eu consigo ou não deduzir a partir de experimentos ou de observação essas hipóteses, eu tento falseá-las, né, para verificar se elas são legítimas ou não, e uma vez que elas se mostrem verdadeiras, eu tenho a corroboração da minha hipótese. Basicamente, esses 3 métodos são basicamente os fundamentos do pensamento científico. Tá? Primeiro com Descartes e o método dedutivo, depois com Bacon e o método indutivo, e depois com Popper e o método hipotético dedutivo. Até o próximo vídeo. Até mais.